Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a sua graça continue sobre as nossas vidas e que possamos cada vez mais nos deleitar em sua presença. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Convido os irmãos a se colocarem de pé para nós lermos a palavra de Deus. Mateus 21, a partir do versículo 28 até o versículo 32. Mateus 21, versículo 28 ao versículo 32. Nos diz assim a palavra do Senhor: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem, melhor dizendo, no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem sentar. A nossa mensagem desta noite tem o seguinte título: 2 filhos, 2 comportamentos. 2 filhos, 2 comportamentos. Essa parábola, ela foi proferida antes de Cristo ser entregue para ser crucificado. E foi uma espécie de resposta ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do povo quanto à autoridade com a qual Jesus havia realizado a purificação no templo. Se os irmãos voltarem aí um pouco, veja o que é que diz capítulo 21 aí mesmo, o versículo número 12, o versículo 13 e depois o versículo 23 ao versículo 27. Capítulo 21, versículo 12 e o versículo 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Versículo 23 ao versículo 27. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridades fazem estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta.
Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, Jesus conta essa parábola aqui, né? E dando assim uma resposta ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do povo quanto à autoridade da qual Jesus havia realizado, purificando assim o templo, dizendo que o templo do Senhor está escrito na palavra de Deus que é chamado casa de oração. E o significado desta parábola dos dois filhos, ela fica bastante clara quando se percebe que os dois filhos, os dois comportamentos, representam dois grupos de pessoas. O filho que inicialmente disse ao pai que não ia, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, representa aqui os publicanos e as prostitutas. Essas pessoas eram pessoas excluídas, pessoas consideradas indignas perante a religião judaica. Mas embora com o seu modo de viver, inicialmente recusavam obedecer os ensinamentos de Deus, por fim elas se arrependeram e passaram a fazer a vontade de Deus. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como o outro filho ou o primeiro filho. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real foi total desobediência a Deus. E no versículo 31, Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aqueles desprezados, publicanos e meretrizes, considerados por eles pecadores, estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas uma postura fatalmente corrompida diante de Deus. Esse primeiro filho, que representa os religiosos judeus, diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. Seu falso sim, no início, nada era mais do que um verdadeiro não. Já o espontâneo não dos pecadores rejeitados pelos judeus era o início de um sim de arrependimento perante Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o que podemos aprender, ou que verdade Deus quer nos mostrar com esta parábola aqui, chamada a parábola dos dois filhos? Eu quero mostrar três verdades. Primeiramente, mostrando a atitude do primeiro filho. Segundo, a atitude do segundo filho. E terceiro e último, o que Deus quer comunicar a mim e a você nesta noite, com base nesta parábola pela qual nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a atitude do primeiro filho, versículo 28
E o versículo 29 nos diz o seguinte: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Esse primeiro filho simboliza os fariseus, os saduceus, os escribas, os representantes da religião dos judeus, mas que estavam tão longe de Deus quanto aqueles pecadores que eles discriminavam. Estes professavam ser do Senhor, mas eram desobedientes e eram rebeldes perante ao seu Senhor. Eles deveriam ser exemplos de espiritualidade pelo conhecimento que tinham, mas eles não eram perante Deus. Por fora, eram corretos, eram justos, tinham aparência de santidade, sempre dizendo: eu vou, Senhor. Porém, não obedeciam na prática. Esse primeiro filho dizia uma coisa e fazia outra. Era contraditório. Havia um conflito entre o que dizia e o que fazia, entre o que prometia e não cumpria. Suas palavras aduladoras eram mentirosas. Não havia no seu interior um verdadeiro arrependimento. Era um hipócrita. Ele não mudou de uma intenção boa para uma má intenção, pois sua atitude já era premeditada. Dizia que ia, mas não ia. Não tinha intenção de mudar. Ao dizer que ia trabalhar na vinha, já sabia que de antemão não iria trabalhar na vinha. Só dizia da boca para fora. E o que é que nós podemos aprender, amados irmãos? Primeiramente aqui, com a atitude desse primeiro filho. Que a nossa prática não seja diferente do nosso discurso. Que a nossa prática não seja diferente do nosso discurso. Que jamais imitemos esse primeiro filho. Que jamais nos inspiremos nos religiosos dos tempos de Jesus. Que o nosso discurso perante Deus e perante os homens acompanhe a nossa prática e vice-versa. Sabe por quê, meus irmãos? Minhas irmãs? Ninguém pode surpreender Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras caem. Escute só uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Deus, Ele sabe como é o nosso rosto por trás da nossa, muitas das vezes, da nossa maquiagem. Ele sabe como é o nosso rosto por trás, muitas das vezes, da maquiagem que fazemos de nós mesmos. Ele conhece o nosso coração. Ele julga as nossas intenções.
Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis, com orações eloquentes. Mas Deus, Ele conhece se esse comportamento é sincero ou não diante de Deus. Precisamos estar atentos às nossas palavras. Precisamos estar atentos às nossas atitudes. Se refletem, isso eu estou tomando primeiramente para mim, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós cantamos, que acabamos de cantar, o que evangelizamos, se a nossa palavra é sim ou não, porque o que passar disso vem do maligno. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós como cristãos, será o que nós pregamos para as pessoas reflete a pura verdade em nossas vidas? Aquilo que nós estamos orando, colocando diante de Deus, será que é sincero? Será que é verdadeiro? Aquilo que nós cantamos, acabamos de cantar, canções maravilhosas, será que refletem verdadeiramente aquilo que nós estamos cantando? Reflete na minha e na sua vida? Devemos ter cuidado com possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo diante de Deus e diante dos homens, mas alguma coisa nos distrai e acabamos esquecendo do compromisso que firmamos, que professamos diante dos homens e diante de Deus. Como é que estão nossas vidas diante de Deus? Será que tantas coisas nos nossos dias em que vivemos não está nos distraindo daquilo que uma vez nós nos comprometemos com Deus, de trabalharmos na sua vinha, de fazermos a vontade dEle, e muitas das vezes não estamos fazendo? O que é que está distraindo a mim e a você de fazermos a vontade de Deus? Não devemos esquecer, amados. Talvez por uma distração ou outra que o mundo nos seduz, eu ou você nos distraímos e esquecemos do compromisso que fizemos diante dos homens e diante de Deus. Mas Deus não esquece. E às vezes nós ficamos olhando só apenas para os fariseus, para os escribas, né? E apontamos só apenas o dedo para eles. Mas muitas vezes, ou talvez, ou creio eu, que esta mensagem é para me despertar a mim e a você, que alguma coisa está distraindo a mim e a você neste mundo e não estamos cumprindo com aquilo que prometemos diante de Deus. Vai trabalhar na vinha? Vou, Senhor, mas premeditadamente já temos a intenção de não fazer. Examinemos, amados, a nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, se verdadeiramente estamos na fé ou se já não estamos reprovados por Deus. Isso é uma palavra, como eu falei, não é o pastor falando para eles, o pastor fala primeiramente para ele. O pastor tem que pregar e ele se vê aí sentado junto com os irmãos, porque eu sou ovelha também, junto com os irmãos, e este desafio, esta palavra é para mim e para toda a igreja, todo o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui essa primeira lição,
que nós aprendemos com o comportamento desse primeiro filho? Que a nossa prática não seja diferente do nosso discurso. Mas, em segundo lugar, a atitude do segundo filho, versículo número 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Então, a segunda verdade do segundo filho, nós veremos agora. Esse segundo filho representava os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores e as prostitutas. Representam os que não professam e não praticam, não tinham nenhum compromisso com Deus. Diferentemente do primeiro filho, eles não temiam a Deus, eles não fingiam que não temiam a Deus, não eram hipócritas, eram sinceros, não eram contraditórios, sabiam que eram pecadores e afirmavam isso claramente. No entanto, ao ouvirem os versículos anteriores, o que Jesus vai dizer aqui, né? Ao ouvirem a pregação de João Batista, esses pecadores que eram rebeldes, arrependeram-se, obedeceram e se tornaram filhos e filhas de Deus. Versículo 32, veja o que é que diz. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Esses homens, considerados pelos judeus, pelos religiosos da época, eram pecadores assumidos, diziam que não temiam a Deus, não eram hipócritas, eram sinceros, eram verdadeiros, mas ao ouvirem o quê? A pregação de João Batista, eles se arrependeram, enquanto os outros que eram religiosos nunca haviam se arrependido diante de Deus. Viviam em pecado, sabiam disso, assumiam isso, eram como filho da desobediência, mas a mensagem sobre o pecado e sobre o arrependimento penetrou nos seus corações, se arrependeram, mudaram de atitude e foram servir ao Senhor em sua vinha, enquanto os religiosos diziam que iam, mas não iam. Amados irmãos, amadas irmãs, esta é a mensagem do Evangelho. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Discursos não importam. Você pode pregar a Bíblia toda, se não clamar para pecadores se arrependerem, não adiantará nada. A mensagem do arrependimento tem que penetrar nos corações dos pecadores. Se não vos arrependerdes, todos perecerão. Foi isso que Jesus Cristo ensinou, foi isso que João Batista também ensinou, foi isso que os apóstolos ensinaram, foi isso que a igreja cheia do Espírito Santo, lá no livro de Atos, pregou, e é uma mensagem que a igreja tem que pregar. Pecadores, se arrependam, senão perecerão. O seu destino será a perdição eterna. Na parábola dos dois filhos,
Jesus mostra a grandeza da importância do arrependimento. O arrependimento diante de Deus é mais importante do que qualquer aparência externa. Mas alguém pode estar me ouvindo e dizendo: mas pastor, o senhor está sendo duro demais, rígido demais. Não. Jesus está dizendo aqui que o arrependimento que esses homens, meretrizes, publicanos, ouviram, veio da boca de João. Como era que João pregava? Voltem um pouco aí, não desmarquem o texto. Abram aí, capítulo 3 de Mateus. Olha como era que João pregava. E que Jesus disse que esses pecadores, ouvindo, eles se arrependeram e passaram a seguir e a servir a Jesus. Ora, o que era que João pregava? Mateus capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Vendo ele, João estava vendo quem? Os escribas e fariseus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só o que João diz no versículo 10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui simboliza o inferno. João está dizendo: olha, saduceus, olha, fariseus, vocês são os religiosos. Se vocês não se arrependerem e não demonstrarem frutos dignos do verdadeiro arrependimento em vossas vidas, vocês serão lançados no fogo do inferno. Não se gabem, porque vocês dizem que são descendência de Abraão. Se vocês não se arrependerem, já está posto um machado, que toda árvore que não demonstrar o fruto do arrependimento vai ser cortado e vai ser lançado no fogo lá no inferno. Que mensagem boa! Essa é a mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus quer que proclame na igreja. O arrependimento, ele é mais importante do que qualquer religiosidade, do que qualquer intenção hipócrita. O arrependimento é o ponto principal para fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. O arrependimento é o resultado de uma vida regenerada, que antes possuía a convicção: eu não quero ser crente, jamais eu vou me tornar um cristão. Mas de uma forma inexplicável, do ponto de vista humano, agora diz: eu vou fazer a vontade de Deus. E como essa mensagem, amados irmãos, tocou no meu coração. Quantas vezes eu assumia que era pecador, que era um idólatra, não negava isso. Eu ser um cristão, jamais eu vou ser um crente. Olha, eu morro e não vou ser um crente. Eu ir para uma igreja de crente, crer no que os crentes falam, eu jamais vou fazer isso. E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. O que é isso? Arrependimento para a vida. Dizia não, mas Deus disse: ouça a mensagem do Evangelho. E você que está me ouvindo nesta noite, que ainda não se arrependeu dos seus pecados,
que não assumiu a vontade do Senhor. O Senhor está dizendo: vai trabalhar na vinha. Talvez você tenha dito várias vezes: eu não quero ser um crente, eu vou viver uma vida de crente. Nada, é um compromisso. Olha, está na igreja todo domingo, está lendo a Bíblia, está orando. Cuidado, que Deus está falando com você, porque Ele está dizendo, lhe dando essa oportunidade, dizendo: sabe o que para você? Olha, já está posto o machado na árvore. Se não produzir fruto digno do verdadeiro arrependimento, você vai ser cortado e vai ser lançado no fogo do inferno. Sabe por quê, amados? O arrependimento que produz verdadeiros frutos é o reflexo do Espírito Santo nascendo em nossas vidas. O único que pode nos convencer do nosso erro, que muitas vezes dizemos: não, eu não vou ser crente. Mas quando o Espírito Santo vem, nos arrependemos, e o Espírito Santo passa a habitar em mim e em você, nós não podemos mais dizer não. Fazemos como aquele fariseu que ficou cego no caminho de Damasco. Ao ouvir Ananias lá: Senhor, o que queres que eu faça? E esse era Saulo, e depois se chamou Paulo. Amados irmãos, caso você que está me ouvindo seja inicialmente negligente, que você se arrependa, que você mude de atitude dentro do seu coração. Deus está permitindo que você ouça essa mensagem desta noite. Se houver alguém que está sendo deliberadamente rebelde, que diga não, Jesus está lhe dizendo: se arrependa. Sou eu que estou falando com você nesta noite. Confesse seus pecados, creia em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e se disponha a trabalhar na vinha do Senhor, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o Senhor que está chamando você. Vá trabalhar na minha vinha. Talvez você está dizendo não, mas Deus nesta noite insiste com você, para que você se arrependa. Entregue-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo e passe a trabalhar com aqueles trabalhadores que já somos nós, que já entregamos nossa vida a Jesus. Passe a trabalhar na vinha do Senhor. A porta da graça de Deus continua aberta. Que você, ainda que não dê um sim para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, creia em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e se disponha a trabalhar na vinha do Senhor. Então, amados, que nos arrependamos quando a nossa disposição inicial for de não, mas nós venhamos nos arrepender e tenhamos uma disposição positiva e dizer sim ao Senhor que chama a mim e a você para trabalhar na sua vinha. Então, nós vemos, em primeiro lugar, o comportamento do primeiro filho. Disse que ia, mas não foi. Continuou negligente. Que jamais imitemos a esse primeiro filho. Se tem alguma coisa impedindo que nós façamos a vontade do Senhor, deixemos isso de lado, nos arrependamos e nos voltemos para o Senhor. O segundo filho, que nós, ao ouvir esta mensagem,
tenhamos os corações dispostos, nos arrependendo e dizendo sim ao Senhor, e estarmos dispostos a trabalhar na vinha do Senhor. Mas a terceira e última verdade que eu quero destacar aqui nesta parábola é que estejamos atentos ao caminho da justiça, não negligenciando a fé e nem o arrependimento. Versículo 31 e versículo 32. Jesus vai perguntar para aqueles que interrogaram a Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? Olha Jesus, a didática de Jesus ensinar. Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ao responderem essa pergunta a Jesus, os fariseus emitiram um veredito que recaiu sobre as suas próprias vidas. Eles sabiam que Jesus estava falando para eles. Jesus, me diga, quem foi o filho que fez a vontade do Pai? Eles disseram: o segundo, as meretrizes e os publicanos. Eles estavam caindo com o próprio veredito sobre eles mesmos. No entanto, amados, a expressão aqui, vos precedem, significa que Jesus estava deixando a porta aberta também para os fariseus entrarem também no reino de Deus. Apenas publicanos e meretrizes iriam entrar primeiro no reino de Deus do que eles, mas eles precisavam também o quê? Se arrepender e se converterem totalmente para Deus. Em verdade, quando eles respondem, o segundo, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha, eles ouviram a mensagem do João Batista, creram, se arrependeram, eles já entraram, já estão no reino de Deus, e vocês ainda continuam de fora. Também se arrependam, entrem no reino de Deus, mas necessário é se arrepender dos seus pecados. Amados irmãos, no versículo 32, destaca que os fariseus nunca estiveram atentos ao caminho da justiça. Eles negligenciaram a fé, negligenciaram também o arrependimento. É o texto que nós lemos anteriormente. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, não acreditaste neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, olha só, mesmo sabendo e mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eles sabiam que Jesus estava falando com eles. Vocês viram João pregando, e eu estou reforçando o que João ensinou, porque isso ele recebeu do meu Pai para pregar, preparar o meu caminho, porque eu vim ao mundo para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus foi bem claro para os escribas e fariseus, e Jesus outrora disse: vocês não querem vir até mim para terem vida, por isso perecereis nos vossos pecados. Jesus sabia, os escribas e fariseus sabiam, mas não queriam dar crédito à palavra de Jesus. Que jamais, amados, imitemos os religiosos dos dias de Jesus, que façamos exatamente o contrário. Jesus aqui é bem claro. Para Deus, a condição do homem é apenas uma, humanamente. Todos nós é de pecadores. Todos são pecadores.
seja da descendência de Abraão, seja de qualquer outra tribo, nação, língua ou povos, todos são pecadores, todos precisam se arrepender. Não diga em vossos corações: nós somos descendência de Abraão, temos o pai por Abraão. Não, Jesus disse, João Batista disse isso: se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da sua época, e os colocou acima dos mais influentes religiosos daquela sociedade. Ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar a Deus. Não tente impressionar a Deus com uma religiosidade que muitas vezes nós não temos. Nós somos dependentes da graça de Deus. Temos que estar batendo no peito todo dia, como aquele publicano fez, como Jesus ensinou a orar: Senhor, sê propício de mim, Senhor, que eu sou um miserável pecador. Mas um pecador regenerado, salvo nas promessas de Deus, e o sangue de Jesus me lavou. Por isso eu creio, por isso eu continuo trabalhando, me esforçando em prol da tua vinha. Os fariseus, os saduceus, os religiosos da época queriam impressionar Jesus externamente. Mas Jesus é Deus, ninguém pode impressionar Deus. Deus quer ver o quê? Sinceridade do coração. Deus não olha para a aparência, Ele olha para o nosso interior, se verdadeiramente nos arrependemos diante de Deus ou não, se temos verdadeiros frutos do arrependimento em nossas vidas. Todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade, pois a condição do homem diante de Deus é uma só: pecadores. E a boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior de todos os pecadores. Amados irmãos, as respostas diferentes dos dois filhos apenas demonstravam diferentes pecados. O pecado da hipocrisia, mas os outros também demonstravam, assumiam que eram pecadores. O primeiro prometeu obediência, mas não tinha a intenção de cumprir com a palavra. O segundo nem prometeu e nem tinha intenção de obedecer. Até neste ponto, Jesus coloca esta parábola diante de nós: que eu e você tenhamos este comportamento diante de Deus, de nos arrependermos e passarmos a fazer parte dos trabalhadores da vinha do Senhor. Você que está aqui nesta noite, ou que você está me ouvindo, você já fez isso diante de Deus? Se não, Deus não é o pastor Valdes, é a palavra de Deus que eu estou mostrando para cada um de nós, que precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados e entregarmos nossa vida para Jesus Cristo. Então, amados, quero finalizar fazendo 3 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a decisão é nossa. Na parábola, o pai falou uma mesma coisa para os 2 filhos. Sua vontade para os 2 foi a mesma. Deus deseja salvação para os 2 filhos. Por isso Timóteo diz que Deus deseja a salvação
de todos, de todas as classes, de todas as nações. Não importa. Importa que se arrependam diante de Deus. Como cada filho na parábola tomou a sua própria decisão, eu e você é quem decidimos obedecer ou não obedecermos a esta palavra. Então, fique consciente disso. A decisão é sua e é minha também. Segundo, intenções precisam serem acompanhadas por ações. A fé sem obras, diz Tiago, ela é morta. E arrependimento sem frutos não agradam a Deus. Intenções precisam serem acompanhadas por ações. E terceiro e último, mas é possível mudar de ideia. Na história dos dois filhos, os dois filhos mudaram de ideia, um para pior e outro para melhor. Alguém pode ouvir a mensagem de Deus, suas intenções podem ser aparentemente verdadeiras, mas pode se desviar no caminho e ser condenado por Deus. Pastor, não estou entendendo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Abram aí comigo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Com esse texto, encerrarei a mensagem desta noite. Ezequiel 18. (18, 24) diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Acabem essa ideia, amados irmãos, que muitas pessoas têm. Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdadeira. Mas uma vez salvo, não é permitido nós vivermos na vida pecaminosa. Talvez muitos tenham se enganado no meio da caminhada. Eu sou salvo e vou fazer agora, eu vou pecar. Jesus já disse que eu sou salvo. Biblicamente, a Bíblia não diz isso. Você pode ter feito muitas obras. Está dizendo aqui, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória dele. Você pode ter ficado na igreja bastante tempo. A intenção era para mostrar aos outros que você era um cristão e não demonstrar diante de Deus que você estava sendo sincero diante de Deus. Você pode ter pregado bem, ter cantado bem, orar bem. Mas se você ocultamente, você vive uma vida de iniquidade, de pecado, tudo quanto você está fazendo, não terá memória delas diante de Deus.
você está enganando a você mesmo. Agora, se você comete um pecado, você reconhece, confessa e deixa, diz João, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, amados, é imprescindível permanecermos firmes até o fim, nos consagrando, nos dedicando na obra do Senhor e nos disponibilizando para que o Senhor use a mim e a você para a glória dele, não é para a minha vanglória, não é para a nossa glória, porque o Senhor, pelo qual eu e você devemos entregar as nossas almas, ele diz, sabe o que? A minha glória eu não divido com ninguém. E Paulo diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Isaías 57 diz, aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, que faço justiça e ajo com misericórdia em suas vidas. Então, amados, mesmo se você já falou não para Deus, você pode mudar de comportamento, entrar na presença de Deus e você vir trabalhar na vinha do Senhor. Então, esta é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Nós que já estamos firmados com um compromisso com o Senhor, se estamos sendo negligentes, vamos nos arrepender, vamos confessar esses pecados, vamos nos voltar para o Senhor e trabalhar na vinha do Senhor. Se não fizemos isso ainda, se não nos arrependemos, não demos ainda o primeiro passo. Deus está nos chamando para nos arrependermos e fazer parte da vinha do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.